Pessoal, meu nome é Gabriela Jimenez, eu sou do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco e sou coordenadora dos serviços profissionais Protocolo Internacionais deste Rotaract. Gostaria de agradecer a presença da nossa palestrante Pamela no nosso projeto de serviços profissionais intitulado Conhecendo as Profissões do Futuro. Pamela, por favor, a palavra. Olá, pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Pamela, eu me formei em engenharia de produção na Poli em 2013. Desde a minha formação, eu acabei seguindo bastante na área de empreendedorismo, e também na área de empreendedorismo na saúde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, pessoal, é um prazer estar aqui de novo com vocês, né, novamente falando. Aqui a ideia é passar um pouquinho da minha trajetória. Fiquem à vontade, depois tem o meu contato, fiquem à vontade para me procurarem, se vocês preferirem também. E espero que vocês gostem. Então, um pouquinho de mim, né? Eu me formei em produção em 2013. Eu fiz um estágio em consultoria na Booz Company, que hoje é Strategy N. Foi para mim uma experiência muito legal, né? Eu aprendi bastante. Foi a minha primeira experiência profissional. Mas eu sempre. E aí eu até recebi a proposta para ser efetivada, mas em consultoria, quando você é efetivado você tem um período de férias, né? Que você separa um pouco antes de acabar o ano e você volta só lá para fevereiro, março. Normalmente, as pessoas que foram efetivadas, elas acabam optando por viajar nesse período de tempo, então eles viajam para vários lugares, para Ásia, enfim, né? Lugares que normalmente tem um período de viagem mais longo. Eu, na época, não tinha dinheiro, então eu falei, bom. Não tenho dinheiro, tô com esse tempo livre. Eu tinha uma curiosidade já por startup, que nasceu, na verdade, no meu último ano, com algumas matérias na engenharia de produção e também com alguns amigos que falavam. Eu falei, poxa, já que eu tô com esse tempo livre, deixa eu entender um pouco mais o que que é esse mundo de empreendedorismo. E aí eu acabei entrando na Easy Taxi. Na época eu já até tinha conversado que eu já tinha sido efetivada e que eu ia voltar. E eu peguei uma fase muito legal, assim, eu falo que é o sonho de todo empreendedor, porque a gente estava na Easy, no segmento B2B, então estava começando, você não conseguia nem pedir um táxi quando eu entrei, pelo corporativo, você conseguia pedir um táxi normal, cartão de crédito, dinheiro, mas não pelo corporativo. E aí eu peguei, assim, um produto bem do zero, então eu consegui desenhar o produto, de acordo com o que a gente ia vendo. E tinha, então acho que simulando também, né, uma empresa do zero, tinha muito dinheiro, porque a Easy Taxi, na época, tinha todo um funding, né, então dinheiro não era problema, então a gente conseguia fazer muita coisa, testar muita coisa, e também tinha muito lead, né, então que quando você cria uma empresa, um dos desafios enormes é você conseguir cliente, e como essa era uma demanda super reprimida, né, porque a única alternativa era você pegar recibo do táxi, e por mais que as empresas tivessem, né, as cooperativas e tal, era muito difícil você conseguir táxi também em alguns lugares. Então, putz, foi demanda reprimida, foi dinheiro à vontade para você conseguir fazer os seus projetos, projeto do zero, foi uma experiência muito legal. E eu tive também pessoas muito bacanas, na época, né, interagindo comigo. Meu gestor, o Michel, ele era super bom, então eu falei, caramba, acho que é isso mesmo que eu quero. Então, um mês antes do meu retorno, eu entrei em contato com o pessoal da Búzios e falei, olha, muito obrigada pela experiência, eu gostei muito, mas eu acho que esse não é o meu caminho. E é super engraçado, porque hoje eu olho para trás e foi a melhor decisão que eu fiz para mim, assim, que tinha mais fit comigo. Porém, apesar de tudo isso, não é, as coisas não são bem assim, né? Na época, eu sempre, durante muitos anos, eu questionei muito se eu deveria ter saído de consultoria e ido para o mundo de empreendedorismo. Muito mesmo porque quando você está em consultoria, você tem a tua trajetória muito bem traçada, né? Então você fica 3 anos como consultor, depois você vai para o MBA, fica 2 anos lá fora, volta e tal. E normalmente o que eles falam é que você sai depois que você vira gerente, que aí você consegue um cargo de diretoria e tal, numa empresa grande.
Mas para mim, e em empreendedorismo você não tem um caminho, né? Você tem um caminho, você tem vários caminhos, mas você não tem um caminho mega definido, é você que tem que ir entendendo e sentindo. E então, durante alguns anos, aí, principalmente no começo dos primeiros anos, eu sempre me questionei, será que esse deveria ser o meu caminho? Será que eu deveria ter continuado em consultoria? Hoje eu estou muito feliz com o que eu faço e sinto que é isso mesmo, né? Então, depois da Easy, eu fui para o Medicina. Lá eu entrei para ajudar o time comercial de lá, fiquei um ano e meio. Foi minha primeira experiência no mundo da saúde. Gostei bastante, mas sofri um pouco, porque o mundo da medicina em si, né, o mundo da saúde, ele é muito voltado para o médico. Então, o médico, ele acaba tendo muito poder, assim, né? Então, acho que eu precisava um pouco mais de maturidade para entender um pouco do meu valor e como que eu consigo agregar para aí sim me posicionar, né? Então, eu acabei saindo. Eu sempre quis mexer com saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acabei indo para Bestberry, que hoje é uma startup que não existe mais. E quando você fala de startup, é muito comum as startups que você, enfim, conhecia hoje não existirem mais. Faz parte do processo também. E aí, nessa startup, a Bestberry era um clube de assinatura de snacks saudáveis. Você pagava um valor por mês e todo mês você recebia uma caixinha super bonitinha, super fofa e com os snacks que você gostava, tá? E depois disso, né, eu lembro até hoje quando o Dani, que é o fundador da Medicina, mandou mensagem para mim, falou: Pã, a gente fechou com um hospital X, que é um hospital que eu gosto muito, eu admiro muito. E eu falei: caramba, Dani, que legal, tal. Putz, eu gosto muito desse hospital. Ele é um hospital que até o começo do ano atendia pacientes oncológicos pelo SUS e é um hospital de referência. E eu falei: que legal, tá? Ele falou: pois é, né? Você não quer. Vamos conversar? E aí a gente conversou. Ele estava indo para os Estados Unidos, estava programando a ida dele para lá com a família. Ele falou: poxa, eu precisava de alguém aqui para tocar as reuniões e tudo mais. Você não quer vir um pouquinho e assumir, né, a parte comercial? Aí eu peguei, pensei um pouco, falei: poxa, acho que agora eu já tô, apesar de parece ser pouco, né? Eu fiquei um ano, um pouco mais de um ano na Bestberry, mas em startup um mês é muita coisa, você aprende muito. E eu falei: poxa, acho que legal, acho que quero, né? Acho que agora eu já tô com uma maturidade maior. E eu voltei para medicina. Na época, a gente estava focado bastante em aplicativos que auxiliassem médicos e profissionais de saúde, no dia a dia deles, e parece bobo, mas na época, muitos os médicos, para eles saberem se ele tem consulta hoje no hospital, ele tinha que ligar para a central para ver se de fato tinha consulta mesmo ou não, que horas que ele tinha que ir e tudo mais. E aí, com medicina, a gente consegue fazer um aplicativo white label com a cara do hospital, e o médico ele consegue simplesmente abrir o aplicativo e ver se ele tem consulta dele ou não, né? Porque os prontuários eles são bem focados para o médico só conseguir abrir dentro do hospital, tá? Isso foi evoluindo, e aí eu acho que talvez a principal razão para eu ficar tanto tempo assim no medicina, né? Já tem mais de 5 anos aí, fez 5 anos agora que eu tô no medicina. Eu nunca imaginei tanto tempo numa empresa, mas a gente acabou migrando para a parte de jornada clínica do paciente, né? E quando você fala jornada do paciente, jornada digital do paciente no mundo da saúde, geralmente o pessoal já pensa em fazer o check-in, e coisas mais administrativas. O medicina ele focou bastante na jornada clínica do paciente e tem hoje hospitais, operadoras de planos de saúde e também indústria farmacêutica como cliente, tá? E aí, nascendo um pouco disso, na época da pandemia, a gente veio a possibilidade da telemedicina, né? Em 2 semanas a gente conseguiu colocar tecnologia e time de saúde para atendimento 24/7 online. E a gente atendia operadoras tal, e sempre teve uma preocupação dentro do time muito grande em ter esse cuidado continuado do paciente, né? Então, a maioria das pessoas, eu pelo menos sou uma delas, que quando vou no pronto-socorro, eu vou.
o médico me olha, faz um monte de exame e tal, ele fala, olha, deve ser isso, toma isso, né? E aí passa um vácuo, né? Assim, não acontece mais nada, não sou mais acompanhada. Se eu tiver algum problema, e eu não voltar para esse hospital, é muito capaz, assim, as chances são quase 100% que o hospital nem vai saber que eu tive alguma complicação, né? E a gente, dentro da NAN, dentro do medicina, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de olhar aqueles pacientes que tinham alguma, não todos, né? Mas aqueles que a gente via que era melhor ter um cuidado maior, né? A equipe entrava e voltava para esse paciente 1, 2, 3 dias depois, perguntando se ele tinha melhorado ou não. Né? A gente era até engraçado que tinha alguns pacientes que eles gostavam tanto, assim, que eles já sabiam o horário do médico que eles gostavam e eles entravam naquele horário para ser atendido por aquele médico, né? E aí a gente falou, poxa, acho que. E isso, assim, né? Na operadora não tinha tanta valor, eles não davam tanto valor para isso. Eu já tinha, né, dentro de mim uma vontade de conseguir trazer saúde, tornar a saúde mais acessível para todo mundo. E aí nasceu a Nani Saúde, né? A Nani Saúde é uma empresa formada, né, principalmente por profissionais de saúde. Eu sou a única que não sou profissional de saúde, sou engenheira. O resto a gente tem enfermeiro, tem nutricionista, tem médico de família, tem fisioterapeuta. E a ideia é a gente conseguir trazer uma vida mais saudável, focado principalmente em prevenção. Né? Então, a equipe traz aí programas de saúde, com nutrição, com esporte, saúde mental, e faz também todo o acompanhamento, né? Então, o paciente que entra, ele é acompanhado, tem uma consulta inicial com a nossa médica de família, e ele é todo acompanhado sempre pela nossa enfermeira. E a Nani, inclusive, acabou evoluindo, né, conforme a medicina evoluiu também, mas ele faz o acompanhamento dos pacientes que estão em tratamento de alguns medicamentos feitos da nossa, que são nossos clientes também, tá? Então, até já falei um pouco da Nani, mas a gente sempre fala, né? Você sabia que a saúde ela pode ser diferente? E tem a provocação de você prefere tratar uma doença ou prevenir que ela não aconteça. Isso é uma coisa muito legal, tá? Porque ela tá no DNA da empresa, né? De todo mundo. Então, toda a equipe da Nani, ela é muito preocupada de fato, pensar em como é que a gente consegue trazer saúde, né? Para prevenir que doenças aconteçam, né? E mesmo na indústria farmacêutica, é claro que algumas doenças elas acontecem e o paciente precisa tomar um medicamento, mas a gente tava numa reunião ontem e foi muito legal, assim, com um lead muito forte pra gente, que é, poxa, esse medicamento, o paciente vai ter que tomar, né? Mas a indústria, ela precisa perceber que não é só o medicamento, né? Ela precisa trazer todo um cuidado para o paciente que vai além do medicamento, que precisa aí de instruções nutricionais, precisa de atividade física, o paciente ele precisa ser um paciente ativo, né? E a Nani é todo mundo super preocupado com isso. A gente tem um cuidado muito grande para os profissionais eles serem mais alinhados com isso. A nossa nutricionista, putz, adora pensar e olhar um pouco mais do tratamento e como é que consegue, que alimentos podem ser legais, que receitas ela pode propor para esses pacientes. Isso se alinha sempre com a nossa equipe, né, com a tecnologia, e aí, enfim, né, a equipe ela fica toda monitorada e a gente consegue trazer Nani junto com medicina uma jornada, né, a medicina sempre traz a tecnologia de como o paciente ele vai ser cuidado, e a Nani ela olha não só os programas, mas o tratamento em si, o que a gente pode trazer para esse paciente. Tá? Então, um pouquinho mais, né, do que eu comentei com vocês, a saúde, ela normalmente vai para tratar uma doença na abordagem mais tradicional, né, o paciente, ele vai para o médico, procura o médico quando ele, de fato, está com uma doença, e muitos médicos, né, os mais antigos, eles, de fato, só sabem procurar a doença mesmo. A gente pensa ao contrário, né, é muito mais fácil você ter um estilo de vida mais saudável, e prevenir a doença através da sua rotina, né?
E aí a gente tem um pouco disso, né? A gente olha muito, eu não comentei antes, mas olha muito os conceitos de atenção primária em saúde. Não é à toa que a gente tem uma médica de família, junto com toda a equipe, para coordenar tudo isso, tá? E aí é óbvio que às vezes acontece, né? O paciente precisa de um cuidado maior, ele precisa ir para algum especialista, tá? E aí tudo isso alinhado aí com a jornada do paciente. Um pouquinho de como que a gente faz, né? A gente, olhando, lógico que tem toda essa visão da experiência do paciente, mas tem um pouco do cuidado que a gente tem de como é que o paciente, ele, desde o D0, ele é acolhido, né? A nossa enfermeira, ela tem um papel crucial disso, né? Para conseguir abraçar o paciente, entender como é que ele está se sentindo, marcar a consulta com a médica de família, depois a médica de família traz todo o protocolo de cuidado e a enfermeira que faz tudo isso, né? E eu acho que como engenheira de produção, o meu principal papel aqui é primeiro entender de tecnologia como é que a gente consegue suportar todo esse time, mas também como é que o time ele consegue trabalhar, e aí não é nem de engenheira, né? É muito mais de gestora, e aí poderia ser qualquer profissão, na verdade, mas como é que cada um consegue contribuir, como é que a gente consegue tirar o melhor de cada pessoa, né? E para conseguir trazer esse time. E aí vai desde de profissão, né, até de perfil mesmo. A gente tem uma enfermeira que é a Lari, que a gente fala que ela abraça todo mundo, e é muito engraçado a gente falar, calma, Lari, a gente entendeu, mas como é que a gente consegue seguir com isso? E ela é a melhor pessoa para mim para fazer o onboarding, né? Porque você já passa desde o começo a melhor sensação para esse paciente e o mais importante, né? Acho que é garantir que o paciente ele se sente acolhido desde o começo, né? E aí depois tem toda uma questão de mudança de hábito, não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que tem todos os seus desafios. Eu, Pamela, vou falar um pouquinho mais de mim, mas eu adoro correr, adoro comer. Para mim, comida saudável é uma coisa super importante. Eu gosto de comida saudável. Óbvio que eu gosto das besteiras também, mas comida saudável para mim não é algo doloroso. Eu gosto mesmo e penso em receitas para isso e tal. Mas, mesmo assim, tem momentos que eu, putz, saio total, né, do ritmo. Eu, por exemplo, viajei no feriado, depois fiquei doente, então fiquei quase 3 semanas sem treinar. E eu voltei a treinar hoje, por exemplo, e foi horrível, né? Assim, não, é super parado. E essas 3 semanas, de fato, é que para mim é uma bola de neve, né? Quando eu paro de fazer atividade física, eu começo a comer mal, enfim. E acontece, né? Mas como é que a gente consegue garantir que essa volta ou que esse começo para o paciente seja algo prazeroso e ele comece aos poucos, né? Então, tem os objetivos e tal que a gente traça e coloca para ele, tá? E tem aí, como empreendedora, um desafio maior, que é como é que eu consigo trazer clientes para a Nani e também para o Medicina, porque eu sou fundadora da Nani Saúde, mas hoje eu também atuo como diretora-geral Brasil do Medicina. E como é que eu consigo fazer com que todo mundo aqui, de fato, tenha toda uma jornada e tenha algo prazeroso também para ele, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E aí um pouco de como que a gente idealizou, né? A gente sempre fala que o paciente ele tem que ter um médico e um enfermeiro para chamar de seu, ou uma médica e uma enfermeira para chamar de sua. E aí a gente tem aqui a órbita, né? A gente tem nutricionista, educador físico, psicólogo, pronto atendimento 24/7, especialista quando necessário, e a gente faz aqui toda essa gestão aqui também. E aí, falando um pouco do mundo do empreendedorismo, né? Por que que eu escolhi startup? Acho que na minha época, quando eu comecei a prestar, hoje, vamos lá, né? Voltando um pouco mais. Hoje, acho que o mundo de empreendedorismo ele está muito mais consolidado se comparar a alguns 10 anos atrás. Óbvio, né, que pelo menos na minha realidade de engenheira, você tem uma série de outras opções que hoje, teoricamente, é uma coisa mais segura. Consultoria, por exemplo, né? Você
já tem um salário mais seguro, já tem a carreira mais certa, tem um mercado financeiro também, que todo mundo vai seguindo. Mas, para mim, né, Pamela, o mundo de startup hoje ele está mais consolidado porque você tem startups como Nubank, Quinto Andar e uma série de outras startups grandes e que você consegue ter rotina de startup, mas que você tem tem um plano de carreira, uma perspectiva maior, né? Na minha época era uma série de pessoas que estavam tentando, tal, você ainda não tinha aí uma série de cases de sucesso. E mesmo em startup, quem acabava ocupando os cargos de gerentes e diretores, normalmente eram pessoas que acabavam vindo de consultoria ao mercado financeiro. Você fala, poxa, será que esse é o caminho mesmo? E depois eles viram que, de fato, para startup é muito bom quem veio de startup, porque já tem todo o DNA, né? E aí, para mim, o que eu gosto de startup é toda essa questão, né? Todo esse ritmo acelerado de startup, o aprendizado realmente é muito grande, as pessoas têm muito mais liberdade para propor e fazer as coisas. Eu, desde quando eu comecei, no meu primeiro dia na EasyTaxi, eu tinha acabado de me formar, eu tive toda a liberdade de propor e fazer projetos e colocar as coisas e definir o produto. Então, isso para mim é muito legal, tá? Tem um ambiente colaborativo muito mais forte também. Então, quando você tá num problema, era muito comum, assim, principalmente na Easy, a gente sair para happy hour, toda quinta-feira tinha happy hour. Então tem mais uma interação maior, mas além disso, né, não é só fora do trabalho. Dentro do trabalho, o problema é o problema de todo mundo, né? Então, eu lembro em consultoria que tinha uma expressão que era cover your ass, que era, poxa, faça de tudo para garantir que não foi você que errou. Né, em startup é pelo contrário, né? Vamos entender onde deu o problema para garantir que isso não acontece mais. E não tem problema você falar que você errou nisso, que você teve algum problema, muito pelo contrário, né? O ambiente ele é muito mais propício para você você é estimulado, na verdade, a testar as coisas, porque errar faz parte, né? O importante é você testar e ver o que deu certo, o que não deu e acabar seguindo com isso, tá? Então, acho que isso é muito importante também. Legal. E falando um pouco agora sobre os nossos desafios, né? Tem um pouco, sim, que eu acho que tem uma comparação que às vezes eu uso, mas, enfim, tem coisas que faz sentido ou não, mas que qual que é a diferença entre uma startup e uma empresa grande, né? Uma empresa grande, imagina aquele navio enorme, né? E a startup é aquela canoinha, né? E por que que startup acaba conseguindo entender melhor e desviar melhor, porque ele é menorzinho, né? Aquela canoinha, então ela consegue desviar a rota muito mais fácil, né? Então, se tem algum problema, se tem alguma coisa, normalmente a estrutura da startup ela foi feita para identificar mais rápido e mudar essa rota mais rápido. Pensa numa empresa grande na qual você tem um monte de gerente, um monte de diretor, um monte de, enfim, e aí uma pessoa, um estagiário, por exemplo, detecta alguma coisa. Né, para conseguir chegar até o presidente, meu Deus, né? Passa por um monte de coisas, tem que ter um monte de validação, porque para garantir que de fato isso tem que mudar. Até porque pensa num navio grande, né? Para ele mudar, demora para ele mudar de curso, dá um trabalho. E imagina isso tá errado, né? Então você tem que comprovar muitas coisas. A startup é um barquinho pequeno, então você mudar de rota faz parte, né? Mas ao mesmo tempo fica muito mais difícil você conseguir entender a longo prazo o que, que você vai ter que fazer, né? E aí é muito engraçado quando me falam, mas qual que é o plano da Nani ou do Medicina para daqui 5 anos? Eu falo, meu Deus do céu, né? Eu mal consigo fazer para um ano, quem dirá daqui 5 anos. Porque a gente não tá, startup normalmente está entrando e sentindo qual que deve ser o mercado, né? E às vezes você está no mercado que não deveria ser esse mercado, você está fazendo alguma coisa que talvez não faça sentido, ela tem que mudar, né? E você tem que estar muito com a cabeça muito clara e pensando que, poxa, faz sentido você mudar e você vai ter que entender e falar que, poxa, eu estava errado, esse não deveria ser não deveria ser esse o caminho, talvez deveria ser esse outro o caminho que a gente deveria seguir, tá?
Então, acho que esse é um ponto super importante para bater com vocês, porque tem que ter uma resiliência mental aí muito forte. Muitas vezes você vai estar. E eu sou uma pessoa muito que, que tem uma. é, acaba se empolgando muito com as coisas, né? Então eu falo, putz, é isso aqui e tal. E a gente vai e às vezes não é ali, né? E faz parte, e segue a vida, vamos colocar para o outro, né? E tem uma outra coisa que é você provavelmente vai estar fazendo algo super novo. Então você não sabe direito o que fazer, né? Numa empresa grande, você tem normalmente as atividades que você tem, elas são mais ilimitadas, o teu gestor ele consegue te ajudar muito melhor com as coisas que deveria seguir ou não, né? Porém, quando você está indo aí para o caminho de empreendedorismo, de startup, muitas vezes você está com um desafio que nem o CEO sabe como resolver, ninguém sabe como resolver. E aí você tem que entender e ir atrás para conseguir ah, eh, fazer e resolver o problema, né? Ou de fato tocar esse projeto. Então, acho que esse é um desafio muito grande, né? Uma coisa que quando você vai para o mundo de startup, de empreendedorismo, você tem que entender que isso vai acontecer, tá? Tem um lado bom que o mundo de empreendedorismo como um todo, ele é muito colaborativo, né? Então, se eu, Pamela, tem algum problema, eu for atrás na internet, muito provavelmente eu vou encontrar muito artigo sobre isso, eu vou pedir ajuda, né? Assim, não pode ter vergonha de pedir ajuda, tá? Não tem problema nenhum pedir ajuda, até porque você nunca vai saber de tudo, né? Mas eu já vou entrar em contato com o pessoal que eu conheço e falar, pessoal, tô com esse problema, alguém consegue me ajudar? Alguém passou por algo parecido? E muitas pessoas vão falar, puta, pô, eu passei por isso, né? Eu fiz isso, 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 ou vamos marcar um call, vamos marcar um café. Isso é muito comum, né? Esse ambiente é um ambiente muito colaborativo, com networking muito grande. Então, acho que isso é uma coisa muito legal também. Mas, assim, você tem que ter muito claro que os problemas não vão ser mega definidos, e que você precisa pedir ajuda. Não tem problema pedir ajuda, muito pelo contrário, né? Isso é visto com bons olhos. E às vezes você vai pedir ajuda, a pessoa vai te ajudar e ela não passou necessariamente pelo mesmo problema, mas vocês conseguiram acabar trocando as coisas, né? E eu acho engraçado que quando você está em startup, você não tem aquela questão de falar que você tá muito bem. Não, às vezes eu encontro alguém e falo, putz, tô na merda, né? Puta, é isso assim, é acessado. Ele, nossa, Pamela, eu também tô com isso, 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 isso. Como é que a gente faz, tal? Então tem os desabafos aí e não tem problema nenhum, né? Então acho que esse é um ponto importante, né? Você precisa ter resiliência, porque nem, não necessariamente, normalmente você não vai saber se o caminho que você está seguindo é o caminho certo, né? Tem que ter um pouco mais de humildade, falar, cara, eu não sei isso, quem pode me ajudar? E tem que saber lidar com tudo isso também, e até saber retribuir, assim, né? Como eu normalmente, quando alguém manda alguma coisa que não sabe, eu falo, vamos lá, eu já passei por isso, eu fiz isso, isso, tal. Entender também que a realidade da pessoa que vai te ajudar não necessariamente é a tua realidade, né? Então você tem que entender do ponto dela o que que funcionou para trazer para você também, tá? Então acho que esse é um ponto super importante e também de rotina, tá? Não necessariamente quando você está numa startup, você vai ter uma rotina muito certinha, mas é importante aí para você entender o que que você precisa fazer, o que que você pode criar. Quando eu tô, muitas vezes eu dedico algumas horas para falar, ok, vamos lá, como que eu, Pamela, vou conseguir seguir nesse caminho, o que que eu vou conseguir fazer para tocar esse projeto, quais são as possibilidades que eu posso colocar, porque às vezes é um negócio tão intangível, você precisa parar e pensar e até olhar no mercado o que está acontecendo e tudo mais, tá? Mas tem um ponto importante que é você não pode ser mega detalhista, né? Não pode esperar perfeito, assim. Startup, assim, não existe perfeito, não existe produto pronto. E, aliás, não existe produto pronto, não é só para startup, é para o mundo, assim. Me fale em um aplicativo que não teve nenhuma atualização, pensando nos clientes, né? Então, e também porque senão acaba, né? A pessoa fica lá para trás. Então, você tem que, não pode pensar, acho que um erro muito grande de muita startup, e até de muitas pessoas que trabalham em startup,
é tentar chegar no modelo perfeito para lançar, né? Não, acho que uma das maiores coisas legais assim de startup é que você pode mudar muito rápido. Então, uma vez que você lançou um projeto, cara, toca lá, né? Lança, não vai estar tudo redondinho, mas você só tem que estar mapeado onde pode dar problema e como é que você vai resolvendo ao longo do tempo, né? Eu acho que um produto que você solta, que você consegue monitorar muito fácil e corrigir, ele é muito mais recomendado, né? Tem a Teresa Torres, ela fala muito mais sobre muito da árvore de oportunidades, né? Eu super recomendo para quem está entendendo um pouco mais, ler, para entender um pouco mais de como que é essa questão de. Não quem está querendo, mas quem já decidiu e está indo atrás de startup, porque ela fala muito do discovery, né? E como é que você consegue entender dos usuários quais são as dores dele. Eu não gosto de falar usuário, que para mim usuário parece usuário de droga, né? Mas enfim, do cliente, quais são as dores deles, quais são os desejos dele, e aí você transforma isso numa árvore de oportunidades, e aí de lá você consegue ver, mapear impacto e esforço para fazer isso, e aí você consegue ficar muito claro por onde você tem que começar, tá? O lado bom, né? Acabei falando bastante nos desafios, mas é que eu acho que as pessoas elas são muito colaborativas. Você tem de fato um ambiente onde todo mundo vai te ajudar. E você tem um networking muito legal. Para quem gosta de testar muitas coisas, de ver coisas novas, de principalmente estar perto do resultado, né? Então, uma coisa que eu sentia muito em consultoria era que o que eu propunha e estava propondo para o cliente, não necessariamente eu ia ver as coisas acontecendo. Né? Em startup, não, assim, é na veia, assim, você colocou, testou, você viu se deu certo. Se deu certo, você ficou muito feliz, se deu errado, você fala, puta, que droga, como é que eu sigo, né? Mas isso acho que é muito legal, né? Acho que o mundo de startup normalmente é muito mais flexível do que as outras carreiras, né? E eu falo normalmente porque tem casos e casos, né? No medicina, por exemplo, e na Nani, é todo mundo remoto. Eu tenho pessoas na França, eu tenho gente em San Diego, eu tô em São Paulo, tem gente que tá no Sul, tem gente que tá em João Pessoa, tem gente que tá no Ceará. Então, assim, tem gente em todos os cantos do Brasil e do mundo, né? E a gente não tem necessariamente um horário para você começar, um horário para você terminar. O que pode ser um perigo, tá, gente? Já alerto, assim, quando acontece isso, para você de fato se programar, e eu me preocupo muito com isso com o time, de não exceder os horários, e porque eu acho que é muito saudável você ter o teu tempo livre, né? O teu tempo para você fazer suas coisas, para você dormir, para você fazer o que você quiser. Então, não sou a favor de trabalhar além do esperado, mas cada um consegue entrar no horário que faz sentido, sair no horário que faz sentido. A gente só tem duas reuniões semanais aí que são os horários que aí é 2 da tarde também, que foi o horário que foi melhor para todo mundo, né? Pensando em fuso e pensando na rotina de cada um também, né? Mas você costuma, quando você está em startup, ter muito mais liberdade para fazer as coisas, né? Então, quem é mais noturno, gosta de começar mais tarde, consegue. Quem gosta de aproveitar e fazer alguma aula no meio do dia que está mais vazio, também consegue. Isso é muito mais flexível, normalmente nas startups, tá? Quais são os maiores aprendizados, né, que eu até agora tive, né? O primeiro que eu já comentei algumas vezes, que é não ter vergonha de falar que errou e que precisa de ajuda, tá? Acho que esse é uma coisa muito grande e que a gente tem que entender. Quando você está numa startup, quando você está empreendendo, é muito uma maratona mesmo, tá? Porque não adianta você pensar e dar todo o gás, quando você acha que esse deve ser o caminho, porque tem chances aí disso não acontecer e o desafio ele é constante, né? Então você tem que estar muito bem consigo mesmo para conseguir tocar as coisas e não se desesperar quando alguma coisa dá errado, ou quando alguma coisa parece que está dando certo,
porque você vai ter vários, é tipo uma montanha-russa, né, empreendedorismo. Então, às vezes você vai achar, puta, tá dando muito certo, aí do nada um cliente falou alguma coisa, ou você perdeu algum contrato grande, fala, caramba, e agora? Né? É o barquinho, tá, gente? Pensa no barquinho. Então, pensa que é sempre uma maratona, e aí não precisa se desesperar quando alguma coisa deu errado, ou ficar mega feliz, assim, e dar tudo e negligenciar a família, amigos, quando alguma coisa tá dando certo, porque você tem que balancear, né? Por mais que isso esteja dando certo, isso ele vai durar, né? Então não adianta você falar, eu vou aqui virar 2, 3 noites aqui, porque é um processo, né? Dificilmente em 2, 3 dias as coisas vão acontecer do jeito, tudo do jeito que você queria, tá? Então acho que esse é um ponto super importante também, né? Que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. A outra coisa, né, o grande aprendizado que eu tive foi de conseguir entender, acho que é super importante você conseguir entender dentro da startup qual que é o potencial de cada pessoa, o que que cada pessoa gosta mais de fazer e, de fato, tentar direcionar isso para as pessoas. É claro que vai acontecer da pessoa, às vezes, putz, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente gosta, né? Tem coisas chatas aí no meio do caminho, vai ter que fazer, mas num balanço é muito mais importante que as pessoas elas tenham o que elas gostam, ah, mais do que elas não gostem de fazer, tá? Então acho que isso é super importante. Eu sempre falo, quando eu estou conversando com pessoas que estão entrando, né, que no mercado de trabalho, que é a segunda-feira, ela nunca vai ser, a segunda-feira de manhã ela nunca vai ser tão legal quanto o meu sábado, né? É impossível a gente dizer que o que a gente está fazendo no trabalho é mais legal do que a gente faz para nosso lazer, né? Eu acho que tem gente que fala isso e tal, mas eu acho que deve estar muito errada, porque apesar de eu gostar muito do que eu faço, eu prefiro muito mais passar o tempo com a minha família, com os meus amigos e tal. A não ser que isso eu ganhe para fazer isso, né? Mas eu não achei, talvez, né? Seja algum problema meu, mas eu acho que não, tá? Mas, ao mesmo tempo, a segunda-feira, ela não pode ser aquela segunda-feira sofrida. Sabe aquele pessoa que já sofre desde o domingo à noite, assim, que fica, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar amanhã, eu não quero, nananã. Isso, para mim, já é um sinal de alerta e eu acho que, independentemente do caminho que você segue, seja em empreendedorismo, seja em startup, seja em qualquer coisa, isso não deveria acontecer, tá? A segunda-feira óbvio que não é tão gostosa quanto o sábado, e a sexta-feira à tarde, à noite e o domingo, mas a segunda-feira não pode ser uma coisa muito pesada, né? A gente vai falar, poxa, começou segunda, começou a semana, vamos lá trabalhar, tá acontecendo, e bola pra frente. Eu tenho uns desafios muito legais aqui para tocar, tá? E isso é um aprendizado aí como empreendedora e também como profissional que eu tive ao longo do caminho, tá? Mas pensa aqui, tá vendo que tem eu gosto desse GIF aqui, porque tem uma mulher escalando e ela tem um monte pela frente. E como é que a gente consegue balancear as coisas para conseguir chegar lá no topo, sem muitos esforços, tá? A diferença é que ela, teoricamente, sabe onde ela quer chegar. Quando você está em startup, não necessariamente você sabe onde você quer chegar, isso tem que estar muito claro e muito pronto para pivotar. Pivotar é um termo que a gente usa para mudar de estratégia sem nenhum problema, tá? E aí, eu falei aqui muito de tempo livre, né? O que eu gosto de fazer no meu tempo livre, e eu acho que é muito importante quando você está começando pensar bastante nisso, tá? Porque eu acho que carreira é importante, mas o teu tempo livre também é importante. Define quem nós somos, nos traz mais clareza e mais disposição para fazer as coisas no trabalho também, tá? Então, eu recomendo para todo mundo que pense e faça um pouco disso, tá? E aí, o que que eu gosto de fazer no meu tempo livre, tá? Eu gosto de correr, e eu assisti eu escutei um podcast enquanto eu corria esses dias e é muito engraçado, né? A mulher falou assim: ninguém adora correr tipo, vai feliz correr, né? Eu tenho alguns treinos que eu faço que eu realmente gosto e eu vou feliz, mas os outros não. Mas eu gosto muito enquanto eu tô correndo, né? E depois da corrida, eu acho que me faz super bem. E foi um esporte pelo qual eu me identifiquei e hoje eu sigo ele, né? Eu corri minha primeira maratona em julho aqui em São Paulo.
Já aprendi que essa maratona não é a melhor maratona para você correr, porque é cheia de subida e tal. Mas eu corri e para mim foi um marco muito grande, porque para você conseguir correr uma maratona, você tem aí pelo menos 4 meses de dedicação total para isso acontecer. Eu era super regradinha, mas me fez muito bem, né? Eu acordava cedo, dormia cedo, bebida alcoólica nos últimos 2 meses eu cortei porque estava atrapalhando meu treino, mas me fez muito bem mesmo, assim, e ganhei gosto pela corrida. Hoje, na época eu corri sem assessoria, hoje eu tenho assessoria e eu gosto muito de ver o quanto eu estou evoluindo, assim. Então, acho que é uma coisa um esporte que eu encontrei, que eu me identifiquei, gostei e segui, né? E eu recomendo a todos para encontrar um esporte que goste e consiga seguir, tá? E aí falar, ai, Pamela, mas eu não gosto de nada, eu sou super sedentária. Gente, eu era super sedentária, eu não fazia nada, não gostava nem de caminhar e acabei, mas eu forcei um pouco a corrida, tá? A corrida era muito porque eu era desengonçada, não tinha coordenação motora, e aí corrida só depende de você, né? Depende de você colocar o tênis e sair correndo e acabei gostando. Então, e para mim fez muito bem, me ajudou muito em etapas que na startup estava muito difícil, né? Então, acho que era e ainda é o meu porto seguro, assim, né? A corrida para mim tá bem mais certa e fixa e tá claro que para mim eu vou acordar de manhã e correr, tá? Meditar para mim ajudou bastante também. Principalmente para conseguir manter mais a calma em momentos mais de estresse, momentos mais calorosos, assim, ou difíceis também, com cliente, às vezes. Comer e cozinhar são coisas que eu amo comer, eu amo cozinhar, adoro ir num restaurante legal e comer comida diferente, mas também adoro cozinhar. Eu e meu marido, a gente cozinha bastante coisas diferentes, assim, então aprender coisas novas a gente adora, né? Encontrar amigos e famílias, então adoro receber gente aqui em casa e cozinhar alguma coisa, mas adoro ir em outros lugares também com eles. Gosto muito de ler e não só coisa de trabalho, porque quando você fala de ler e pede alguma coisa para ler, a pessoa ela vem com um monte de livro de business, assim, mas não, eu gosto de ler coisas além disso. Gosto muito de ler coisas que pensam e falam de vida saudável também. E adoro compartilhar a experiência que eu tenho com outras pessoas também, e entender e escutar um pouco de qual foi a vivência deles. Adoro conversar, na verdade, né, gente? Acho que vocês perceberam que eu falo muito, às vezes até me perco, peço desculpa, mas é muito do que eu gosto de fazer também, tá? E é isso, pessoal. Eu tenho aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp. Se quiserem me procurar no LinkedIn também, é Pamela Ridani. Eu posto bastante coisa por lá também. Fiquem à vontade. E foi um prazer compartilhar aqui um pouco da minha experiência, um pouco do que eu passei com vocês. Tá joia? Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Pamela. Não tem problema. Tá, Deixa eu isso, fazer peraí. um som. Então, obrigado, Pamela. Obrigado pela palestra. Obrigado pelos ensinamentos aí. Espero que você tenha gostado. É um prazer. É, e em breve a gente te avisa certinho quando nós vamos disponibilizar no YouTube, tá bom? A ideia é que esse seja um espaço para que as pessoas profissionais, tanto dentro do Rotaract quanto fora, tenham a oportunidade de ter outros assuntos, né? E possam se atualizar sobre outros assuntos, né? De profissionais para profissionais. Então, o pessoal da saúde vai poder ver algo relacionado à tecnologia, a exatas, e pode ser que isso possa acrescentar algo nas suas próprias carreiras. Então, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Legal, eu que agradeço, Davi. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Espero que eu consiga ter ajudado aí alguma pessoa a seguir ao mundo de empreendedorismo, que eu sou entusiasta, eu adoro. Valeu, gente. Estamos encerrando mais uma palestra do projeto de profissionais. É isso, pessoal.